Exactly. So this brings us to the latest piece, because the latest piece, I was trying to. Porque no último artigo, eu estava tentando. Estou acompanhando esses 3 mega-eventos nesta semana. A cúpula da OCS em Tianjin, o desfile da vitória esta manhã em Pequim e, claro, o início do Fórum de Vladivostok, também esta manhã até sexta-feira, onde Putin faz o discurso na sessão plenária. Porque esta é a semana Rússia-China, que é a semana da Eurásia e é a consolidação do século eurasiático. É uma das semanas mais importantes do milênio nos últimos 25 anos, de verdade. Só para vocês terem uma ideia, Nima e todos vocês sabiam que a Organização de Cooperação de Xangai foi fundada inicialmente em 2001, em junho, 3 meses antes do 11 de setembro? E eu fiz uma comparação na coluna que você mencionou, Nima. And I made a comparison in the column that you mentioned, Nima. 3 months later, after 9/11, it was the 3 meses depois, após o 11 de setembro, começou a guerra ao terror, que era a estratégia geral e abrangente do Deep State dos Estados Unidos. Não apenas para demonizar o Islã, mas também para controlar o sul global. E 3 meses antes, em um pavilhão muito simples em um parque de Xangai, estavam apenas Rússia, China e 3 stuns da Ásia Central. Foi algo muito discreto. Eles criaram o conceito do espírito de Xangai, que é igualdade, respeito à soberania e combate ao que os chineses definem como os 3 males. Essa é uma forma muito chinesa de conceituar a política: terrorismo, extremismo e separatismo. Veja os paralelos. O espírito de Xangai foi criado para combater o terrorismo na Rússia, na China e na Ásia Central. Adivinha o que aconteceu 3 meses depois? Terrorismo nos Estados Unidos. Isso virou todo o jogo de cabeça para baixo. Bem, eu deixei tudo isso sob minha pele, porque já estava no Asia Times, baseado em Hong Kong, e cobri isso desde o início, por dentro. Eu provavelmente era o único ocidental na época que estava no Paquistão, nas áreas tribais do Paquistão, e no Afeganistão, antes do 11 de setembro. Saí do Paquistão em 30 ou 31 de agosto, então foi cerca de 10 dias antes do 11 de setembro. Podemos destacar esses pontos-chave, porque a cúpula de Tianjin foi tão inovadora, porque foi quando a OCS finalmente assumiu um papel de destaque, assim como o BRICS fez em Kazan no ano passado. Então tivemos uma conexão direta a Kazan-Tianjin. Mais uma vez, Rússia-China. Kazan-Tianjin connection. Once again, Russia-China. As one of the key multipolar organizations. Como um dos pontos-chave, as organizações multipolares estão caminhando em direção à multipolaridade, à multinodalidade e a um novo sistema de relações internacionais. Especialmente porque, como você sabe, praticamente toda a Eurásia estava representada, incluindo, por exemplo, a Turquia. A Turquia foi convidada, mas é uma história muito, muito complicada. Por exemplo, vimos Erdogan e Pezeshkian lado a lado, e até mesmo apertando as mãos, o que é um assunto bastante complexo. Levaríamos muito tempo para discutir isso. A relevância de Pezeshkian, neste momento geopolítico específico, e se ele é o homem certo para liderar o Irã neste momento. Essa é uma discussão muito, muito longa, e Nima é um dos melhores analistas para entrar em detalhes sobre isso. Mas o outro lado da moeda das aparentemente boas relações entre Erdogan e Pezeshkian, há uma cena marcante. Eles estão andando lado a lado. E quando você observa a linguagem corporal, Erdogan aponta para seu atual ministro, Fidan, e depois aponta para Arakci. Não há som, mas podemos inferir que Erdogan estava dizendo que Fidan e Arakci estão sempre conversando. E eles estão. Eles têm uma boa relação. Mas isso é suficiente? Essa é uma pergunta muito longa. O outro lado da moeda é ainda mais interessante. Muitos de vocês podem saber ou não que a Índia bloqueou a entrada da Turquia como membro pleno do BRICS no ano passado. E adivinhem o que está acontecendo este ano? A Índia está impedindo a Turquia de se tornar um membro pleno da OCS. Portanto, este é um jogo geopolítico imensamente complexo, colocando a Índia diretamente contra a Turquia, porque eles são extremamente cautelosos em relação à Turquia. Ao mesmo tempo, vimos uma das principais consequências, ou um dos principais parâmetros, da OCS em Tianjin.
Uma consequência direta foi que o wiki original, Rússia, Índia, China, como foi idealizado pelo saudoso e grande Evgeny Primakov no final dos anos 90, finalmente se reuniu novamente. E quem foi o intermediário mais uma vez? Vladimir Putin. Então todos viram aquelas imagens marcantes de Putin, Xi e Modi conversando como amigos nos corredores da OCS em Tianjin. E as intervenções deles e o diálogo bilateral entre Índia e China foram extraordinários. Xi, na frente de Modi, disse a ele: "Olha, nós somos duas grandes civilizações antigas. Não podemos nos reduzir a ter problemas entre nós por causa de algumas disputas de fronteira. Isso é ridículo." Basicamente, Xi estava dizendo a Putin: "Olha, você é nosso parceiro na construção de um novo sistema de relações internacionais." E aparentemente, Modi finalmente entendeu o recado. Então isso foi uma das grandes coisas em Tianjin. Claro, digamos que o mestre de cerimônias, como escrevi na minha coluna, foi Xi Jinping. Mas o convidado de honra e o cara que fez as coisas acontecerem mais uma vez foi Putin. E isso se refletiu no dia seguinte, quando Putin foi recebido por Xi em Zhongnanhai, que é a residência oficial do presidente da China. É um antigo palácio imperial. Por exemplo, quando Xi convida alguém para visitar sua residência oficial, isso representa o mais alto dos mais altos níveis de conversação. E claro, eles são velhos amigos. Tenho certeza de que muitos de vocês viram como Xi cumprimentou Putin em russo antes de voltar ao mandarim. Não apenas a parceria estratégica entre Rússia e China é esse mecanismo inovador e grandioso, mas a química entre os dois líderes é essencial. But the chemistry between both leaders is essential. And it's part of the Chinese concept of peoples to people. E isso faz parte do conceito chinês de intercâmbio entre pessoas. E quando você tem experiências de intercâmbio no mais alto nível, isso serve de exemplo para todos os outros. Isso é algo que, por exemplo, vemos aqui agora em Vladivostok, que eu vi hoje, no primeiro dia da cúpula. Por exemplo, assisti a uma apresentação excepcional. Bem, assisti apenas a uma parte dela. Foram 3 sessões, de 1h30 cada, sobre a Segunda Guerra Mundial e a contribuição da Rússia e da China em tudo relacionado à Segunda Guerra Mundial. Tivemos estudiosos chineses detalhando os horrores vividos pelos chineses sob a ocupação japonesa. Absolutamente impressionante. E na sala, havia muitas pessoas de países da OCS. SCO countries. As far as I remember, Nima, not a single Westerner. I was the only one. Pelo que me lembro, Nima, não havia um único ocidental lá. Eu era o único. Ninguém do Ocidente, exceto um dos chefes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, um espanhol que fez uma apresentação fantástica sobre os problemas enfrentados pela Cruz Vermelha durante a guerra, especialmente tentando alcançar prisioneiros de guerra japoneses e estrangeiros que foram mantidos como prisioneiros de guerra pelo Japão. Para a Cruz Vermelha, foi um pesadelo. Então, você consegue imaginar uma discussão desse nível aqui no Extremo Oriente Russo? É para as nações da SCO e dos BRICS, e você não tem ninguém do Ocidente. É completamente absurdo, não é? Mas isso, mais uma vez, é apenas mais um aspecto de como essa relação é forte. Sim. Pepe, acho que o que você disse, e você pode ligar sua câmera, isso pode funcionar, porque parece que a conexão está funcionando, está tudo certo. Sim, mas talvez não aconteça. Acho que o que ela disse, Pepe, é muito importante. Ela afirmou que a nação chinesa é uma grande nação que nunca se intimida diante de nenhum tipo de intimidação e sempre valoriza a independência e segue em frente. Hoje, a humanidade, novamente, essa é a mensagem importante, na minha opinião, está sendo diretamente direcionada aos Estados Unidos. Hoje a humanidade mais uma vez precisa escolher entre paz e guerra, diálogo e confronto, cooperação em que todos ganhem, onde soma mais. Esse é todo o espírito do que está acontecendo na cúpula da OCS. Com certeza, Nima.
Essas poucas frases resumem não apenas o que aconteceu em Tianjin, mas também o atual momento geopolítico ultra volátil em que nos encontramos agora. E você percebe que tudo o que Putin e Xi disseram, desde a SCO até o encontro presencial em Pequim, eles nunca mencionam os Estados Unidos. Eles ignoram os Estados Unidos. Sempre há uma referência, mas nunca é abordado diretamente. Isso é algo chinês. Uma sofisticação ensina essa mesa de deixar algo sem citar nomes. O estilo americano é direto, bruto, cru, certo? Blunt, crude, raw, right? And of course, putting the same. E claro, aplicando o mesmo nível de pensamento no mais alto escalão, de fato, e de uma forma muito sofisticada de enunciar argumentos extremamente voláteis, basicamente preparando o terreno para dizer: olhem, nós já estamos fazendo isso e vamos reformar o sistema de relações internacionais. Não importa a velha mentalidade da Guerra Fria outro lado, sem nem mesmo mencionar isso. Mas estamos fazendo por conta própria. Então, esse é outro paralelo entre o BRICS no ano passado em Kazan e a OCS este ano em Tianjin. Eles estão trabalhando em paralelo. Estas são, indiscutivelmente, as duas principais organizações multilaterais tentando organizar o novo sistema multinodal de relações internacionais. E, finalmente, isso aconteceu com a OCS porque o elo que faltava era: a Índia vai aderir ou não? E ok, não devemos ter pressa. Mas, ao que parece, agora a Índia está a bordo. E quem provocou tudo isso? A gente nem precisa dizer, né? Não é à toa que o mestre de cerimônias do circo, a raiva dele foi... Sabe, uma das postagens dele foi além de estúpida. Na verdade, quando ele disse que Xi, Putin e Kim Jong-un estavam tramando para colapsar os Estados Unidos, ou alguma estupidez do tipo. Sabe, é constrangedor o nível de desconexão e total dissonância cognitiva no mais alto escalão do presidente dos Estados Unidos. Mas o que temos notado desde o começo desta semana é que os BRICS, a OCC, o Sul Global, aos poucos eles nem estão mais prestando atenção nisso. Little by little, they're not paying attention to it anymore. They have now it's more or less solidified. Agora está mais ou menos solidificado na mente de seus líderes e na forma como essas organizações estão estruturadas e evoluindo, que sabe, esse trem-bala da multipolaridade. Ainda que não seja o melhor termo para construir um novo sistema de relações internacionais, seria mais apropriado. Ele já está em movimento, e daqui para frente vai atingir alta velocidade. E não é de se estranhar que, quando você olha para o tsunami de desespero expresso pela grande mídia ocidental desde segunda-feira, na verdade ok, muitos de nós estamos rindo disso, porque é totalmente previsível. Mas isso reflete o grau de desespero, e ao mesmo tempo, o grau de torpeza moral e de estar sendo ultrapassado pela história em tempo real. E é assim que o Sul Global como um todo está interpretando tudo isso. Então, por exemplo, hoje no desfile em Pequim, que foi uau! Se achávamos que Tianjin foi um espetáculo, isso aqui foi um show. O espetáculo desta manhã em Pequim foi algo de outro mundo, incluindo uma mensagem muito sofisticada, que basicamente consistia em exibir algo que causa pavor no Ocidente, o míssil balístico intercontinental DF-5C, que viaja Mach 10. Ele tem um alcance de 20 mil quilômetros e pode carregar ogivas de vários megatons. E isso foi a China dizendo para aqueles que querem provocar uma guerra no Mar do Sul da China, ou usando Taiwan, ou seja lá o que for. Se quiserem mexer conosco, estejam preparados. Só os chineses conseguem fazer isso, em meio a toda essa pompa e circunstância, sabe? Caças desenhando o número 80 nos céus de Pequim. É absolutamente extraordinário. Eles finalmente se sentem assertivos o suficiente, confiantes o suficiente, seguros de si mesmos e do caminho que estão seguindo, e estão se interconectando com todas as outras grandes potências da Eurásia. E isso está diretamente ligado à proposta de governança global apresentada por Xi Jinping. Isso nada mais é do que virar a atual ordem internacional, baseada em regras, que é a denominação americana, completamente de cabeça para baixo e descartá-la como um mosquito barulhento, essencialmente.
Foi Xi e a Organização de Cooperação de Xangai dizendo: vejam, agora somos nós que estamos encarregados de construir um novo sistema de relações internacionais, equitativo, justo e equilibrado, tanto na geopolítica quanto na geoeconomia. Todos sabemos que será uma batalha difícil, a mãe de todas as batalhas difíceis.